Saudações a você! A pergunta do dia é: existe mesmo consciência negra? Nesse mês de novembro, em especial nesse dia 20 de novembro, aqui no Brasil, é comemorado o Dia da Consciência Negra, data da morte de Zumbi dos Palmares, que foi o maior líder negro que esse Brasil já teve. É o maior líder de quilombos também. E os quilombos eram comunidades onde os negros que conseguiam fugir de fazendas, de prisões, de senzalas se abrigavam. Na opinião de algumas pessoas, não deveria ter o Dia da Consciência Negra, já que não existe também o Dia da Consciência Branca. Mas, na verdade, eu acho que nós poderíamos ter o Dia da Consciência Humana. Ou melhor, nós deveríamos ter 365 dias de consciência e respeito humano. Acredito que dessa forma a nossa sociedade poderia ser muito melhor. Nós não podemos esquecer o sofrimento do negro, a exclusão, a dor, o martírio, serem arrancados da África, de suas culturas, de suas terras e trazidos à força, a troco de dinheiro para esse país. Eu tenho certeza que causou muita dor em mais de 5 milhões de negros que foram trazidos para cá. Tem que se pensar a respeito disso, porque mais de 100 anos depois da abolição da escravatura, muita coisa ainda não mudou, que poderia ter sido resolvido lá naquela época. O negro não teve espaço para sua liberdade. Vamos imaginar, acabou a escravidão. A partir desse momento, ele se considerou um homem livre. O que ele iria fazer? Voltar para a África? Com que grana? Com que dinheiro? A nado? Seria impossível. O negro não foi indenizado, como aconteceu na maioria dos estados Unidos, aonde no término da escravidão ele ganhou sementes, ganhou mula para se trabalhar, para se arar essa terra, ganhou a terra para começar a sua vida como forma de indenização. Isso não aconteceu aqui no Brasil. Enquanto aqui no Brasil ainda se discutia o fim da escravidão, nos Estados Unidos, principalmente na região sul dos Estados Unidos, os negros já estavam indo para a universidade. Então a paridade de diferenças enormes. E nós temos que colocar isso sim em debate. O negro não é menos inteligente do que ninguém. O negro precisa de oportunidade. Então, em um determinado momento, coloca-se na balança a questão das cotas raciais. Isso foi já muito discutido no Brasil e é um mal necessário. Na verdade, o negro ele não precisa provar que é mais inteligente do que outros. Mas, no entanto, precisa de um incentivo para que possa causar uma necessidade, um início de trabalho, de uma equiparação de coisas que durante décadas não foi pensado, não foi resolvido. O negro, quando acaba o período de escravidão aqui no Brasil, como ele não tinha lugar para morar, ele foi morar nas encostas do Rio de Janeiro, onde era a capital do Brasil naquela época. As encostas, os morros, assim nasce a favela no Brasil. E nascendo a favela, nasce também todo um processo social muito complicado no Brasil, que não se conseguiu resolver até hoje, que poderia ter sido discutido, debatido e resolvido há muito tempo atrás. Enquanto nós não trouxermos essas demandas para serem debatidas, para serem pensadas em nossa sociedade, muita coisa vai continuar da mesma forma, do mesmo jeito. É preciso debate, é preciso conversa, é preciso reflexão, pensamento. Então, hoje em dia, falar de consciência negra é necessário ir um pouco mais além. É preciso consciência social, consciência cristã, consciência ética, consciência de justiça. É muito além de falarmos somente em questão da consciência negra. E por falarmos da consciência negra, vamos falar também um pouquinho sobre a discriminação, na qual não é somente o negro que passa. Você é discriminado pelo cabelo que você tem, pela tonalidade da sua pele, você é discriminada pela grana que você tem ou deixa de ter no seu bolso ou na sua conta bancária, você é discriminado pelo bairro que você mora, pela forma que você conversa, pela música que você escuta, pelo corpo que você tem, pela sua religião, pela sua opção sexual. Enfim, nós vivemos um país onde as pessoas são discriminadas, ou de uma forma ou de outra. Então, que nesse dia da consciência negra possa ser um dia de debate, de construção de ideias, de construção de pensamento para um novo Brasil. Um Brasil onde
Já está muito no passado somente discutirmos a questão da cor ou da tonalidade da pele. É preciso avançar muito mais, é preciso políticas sociais, engajamento social. É preciso com que as pessoas falem. É preciso com que as pessoas, além de falar, que elas possam também fazer, que elas possam debater, que elas possam colocar em prática, em ação, um discurso que muitas vezes é bonito, mas é somente um discurso. É triste nós termos no Brasil um país que, mesmo ele sendo a maioria de pessoas com descendências diferentes, com tonalidades escuras na pele, mas um país que ainda tem que se discutir essa questão ainda, porque é muito maturo, é imaturo, na verdade, é muito jovem esse processo democrático, social e racial no Brasil, e nós fugimos desse debate, nós não falamos a respeito disso. Para mim, como negro, sendo uma minoria em meio aos negros que estudou e que tem uma profissão bacana, e que consegue realizar coisas na vida, é muito injusto se nós pensarmos assim dessa forma. Porque nós deveríamos ter uma sociedade igual para todo mundo. Uma sociedade que desse, no mínimo, oportunidade para que as pessoas pudessem sonhar um pouquinho mais e um pouquinho mais além. O que falta é isso, oportunidade e debate de ideias. Que nesse dia 20 de novembro, que nesse dia da consciência negra, nós possamos pensar em Zumbi dos Palmares, nós possamos pensar nessa imensa população negra brasileira, mas nós possamos pensar também nas questões sociais, nas questões políticas ou a falta dessas políticas, e que nós, negros, principalmente, nós não venhamos mais fugir da nossa condição de negros. Negros que pensam, que falam, que estudam, que têm ideias e que pode construir um país melhor para todo mundo. E que nós possamos vivenciar o amor entre as pessoas e o respeito entre todos, independente de sexo, de cor, de crença e de tonalidade de pele também. Um Brasil igualitário para todos. Fica esse pensamento, fica essa ideia e até a próxima.